Mas o primo pouco falava. Tinha se tornado um homem mais triste. Todavia não abandonava o acompanhamento dos filhos, nem a nova atividade com a religião que agora adotava. E ali dava palestras. Ali na fazenda da Longa, ele conversava com muitos que também achavam que essa nova forma de ver Deus e os espíritos era bastante explicativa para a sua fé. Eu não me envolvia muito, mas minha mulher gostava e participava das mesas que Joaquim montava quando vinha à ilha. A situação do Brasil nesses idos de 1887, 88 e 89 não era um mar de rosas. Pelo contrário, estava de fato muito complexa. Eu acompanhava pelos jornais da corte sempre que ia vender o café, e a política invadia a fazenda da Longa em diversos momentos. Para bem da verdade, já em 1875 começou a ocorrer um incentivo para imigrantes virem para o Brasil. Eles eram de vários lugares, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Todos iam ou para o sul do país ou para o interior de São Paulo. Em São Paulo, muitos ainda ficavam na cidade trabalhando nas primeiras indústrias. Acontece que a mão de obra nas províncias que beiravam o Vale do Paraíba do Sul era ainda de escravos. Isso porque os barões do café do Vale não queriam abrir mão de seus ganhos. Principalmente o comendador Breves, que além de usar os negros, também os traficava, apesar de, desde 1850, haver proibição desse comércio feita pela Lei Eusébio de Queiroz. Ora, essa era uma lei para inglês ver e não inibiu o tráfico interprovincial. E entre 1850 e 1885, cerca de 150 mil a 200 mil escravos foram vendidos pelas províncias nordestinas para o sul cafeeiro. Ou seja, a lei existia. Os ingleses pressionavam, pois queriam vender os seus produtos. E os fazendeiros, que já se davam conta de que algo não ia bem, começaram a brigar com o governo. Era muito difícil acabar com a escravidão diante dessa cena. Eu dizia para todos que me procuravam. Em 1885, outra lei, a dos sexagenários, dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. Eu, na ocasião, já tinha muito poucos homens a meu serviço e também já pensava em mudar o rumo da fazenda. Essa seria ainda uma das últimas tentativas que desagradava aos fazendeiros. No entanto, o movimento abolicionista crescia no país. O senhor Joaquim Nabuco merece destaque nessa história. Foi a grande figura do movimento abolicionista. E de 1878 a 1888, foi o principal representante parlamentar dos abolicionistas. Era excelente orador e polemista. Escreveu vários libelos anti-escravistas e buscou apoio na Europa para o movimento, transformando-se num de seus símbolos e no alvo predileto do ódio dos escravocratas. Várias outras pessoas participavam do movimento, gente de diversas classes sociais, inclusive das elites políticas. Gente que pretendia reformar a monarquia, ou intelectuais, como o teatrólogo Arthur Azevedo e o poeta Castro Alves, ou negros, como o advogado Luiz Gama, ou o engenheiro André Rebouças, ou mestiços, como o jornalista José do Patrocínio. O próprio exército que se formou na Guerra do Paraguai e que contou com a colaboração dos escravos. Além disso, as classes médias urbanas, que começavam a ter significado na sociedade brasileira, os estudantes universitários, que vão desenvolver inúmeras atividades em prol da abolição. As medidas pró-abolicionistas, junto com um descontentamento dos que voltavam do Paraguai, fez dar um caldo que ferveu em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Esta, então, fechou a questão com a liberdade para todos os negros das fazendas. Quando a princesa assinou a lei, todo mundo sabia que não era ela sozinha, pois a adesão de Dom Pedro II à causa abolicionista já era noticiada. Esse fato, no entanto, desagradou a elite e aos conservadores, que começaram a fazer propaganda republicana. A relação entre os escravocratas descontentes com o apoio que a coroa dava aos abolicionistas, somada ao movimento republicano, foi ficando cada vez mais estreita e conflituosa. A ideia republicana passou a simbolizar para os fazendeiros a possibilidade de manter seus privilégios de classe ameaçados pelo reformismo dos abolicionistas monárquicos,
como Joaquim Nabuco e André Rebouças. Sem dúvida que os fazendeiros nada gostaram da medida que aboliu a mão de obra escrava e logo se reuniram com os militares e, em 1889, proclamavam a República. Ou seja, a meu ver, um golpe, apesar de eu achar que era uma forma de governo que merecesse espaço. Minha visão era, na verdade, sui generis, pois eu não via naquele movimento a participação do mais interessado, que era o povo. Esse povo gostava do seu imperador e não foi ouvido na hora de mudar as coisas. Dessa forma, eu falava para meu primo Joaquim Carlos Travassos, que começou a se envolver na política, se elegendo deputado, que as coisas eram estranhas. Também, na ocasião, nós já víamos que havia necessidade de revermos os nossos produtos. Eu sabia que no norte do Brasil já se produzia borracha desde 1882 e o país exportava esse produto. Mas ali na Ilha Grande, eu ainda não tinha um produto que pudesse ser mais lucrativo que o café. Em 1889, foi triste ver que o imperador, que eu já tinha visto nas festas que fui, passava ali no lazareto sua última noite no Brasil. Diante de toda essa transformação tão rápida, a Ilha Grande, como todo o Vale do Paraíba, entrou em uma grave crise econômica com o fim da escravidão e a queda do Império. Restava-nos a grande hospedaria de estrangeiros, o lazareto. Os navios de passageiros aportavam na Ilha Grande para que os viajantes passassem por uma quarentena antes de desembarcar no Rio de Janeiro. Com isso, toldou-se o cotidiano de seus moradores após o fim da hegemonia da cultura cafeeira no sul fluminense. Aqui na Fazenda da Longa, meus filhos cresciam e eu buscava uma outra forma de lidar com as terras da fazenda e fazê-la produzir, embora eu soubesse que não produzia em grandes quantidades e que já tinha como pagar pelos serviços dos trabalhadores que por ali ficavam. Muitos se estabeleceram por ali mesmo, outros foram para um continente ganhar a vida de outra forma. Eu continuava a preparar meus remédios e a consultar as pessoas, tanto que na Fazenda da Longa poucos morriam das doenças mais comuns. Pelas más condições de higiene da Ilha Grande, muitos dos falecimentos de crianças decorreriam da sarna, com a doença se transformando em epidemia entre os menores de idade. Já as outras causas eram as comuns entre as crianças que viviam em áreas rurais: verminoses, mal de 7 dias, sarampo, tosse, coqueluche e febres. Minha mãe já tinha morrido e conosco ficou Carlota, que mesmo liberta não quis ir embora da fazenda. Tinha vivido toda a sua vida conosco em casa. Sofrera muito quando minha mãe se foi e gostava de estar ali. Já estávamos quase em 1900 quando Carlota veio a falecer. Era 6 de julho de 1899. Ela tinha então 80 anos. Teve uma hemorragia. Registramos seu óbito nos registros que tinham na época. Para mim, foi como a morte de minha segunda mãe. Tamanha relação que nós tínhamos. Ela tinha acompanhado meu nascimento e morte de minha irmã, e nunca tinha nos faltado. Devíamos a ela todo o colo, eu e meus filhos. A minha prole era grande. 8 filhos não era para qualquer um. Eu sabia que não ficaria sozinho ao envelhecer. No entanto, as filhas mulheres sempre iam acompanhando seus maridos, embora 2 de minhas filhas tenham ficado solteiras. Os rapazes, Otávio e Orlando, ajudavam no direcionamento dos negócios, mas sempre com a opinião das moças que não se foram com os maridos. Eram elas Rinalda e Francisca Joaquina, mesmo nome de minha mãe. Essa mania dos Travassos de repetir nomes, o que gerava uma grande confusão. A pensar que Francisca Joaquina, com mais a minha filha, já somavam 3 mulheres com o mesmo nome. E depois, meu filho Otávio também repetiu em suas 7 filhas alguns nomes de suas tias. Ou seja, para quem fosse no futuro ver a árvore genealógica da família ficar logo louco, ainda mais quando não se tinham muitos registros. Fazíamos normalmente os registros muito tempo depois. Foi assim com meu casamento e com os nascimentos. Eu já estava casado por muito tempo quando formalizei, em 1883, meu casamento com Antônia Ermelinda, e inclusive já tinha todos os filhos. Com a saída de Dom Pedro II do trono, as coisas começaram a se modificar um pouco.
Todo nome ou coisas de estado que lembrassem o império era modificado. Ali mesmo, perto da ilha, no Vale do Paraíba, a cidade de São João do Príncipe voltou a se chamar São João Marcos. Os republicanos queriam impor seus nomes e sua forma de governo. Eu sabia que isso tinha também um preço social. Os fazendeiros queriam ser indenizados pela monarquia, pelos prejuízos que tiveram com a perda patrimonial acontecida com a libertação dos escravos. E esses, por sua vez, foram abandonados à sua própria sorte, sem ter onde cair mortos. Uma massa de pessoas chegava às cidades e ficava pelas ruas indo habitar em costas dos morros e lugares horríveis para se viver. Nada foi feito pelo governo republicano quanto a isso. Eu via, mas nada podia fazer. Os que ficaram na minha fazenda trabalharam e eram pagos. Alguns não quiseram ficar e se foram. Com o desgaste da terra, fruto de uma lavoura que tirava do solo tudo o que podia sem nada repor, nossa mata foi sofrendo um desgaste e erosão, e a produção começou a cair, restando apenas para o consumo próprio, embora o engenho de aguardente continuasse com a produção. Por outro lado, a República trouxe um novo modelo de organização entre nós, ilhéus, e o continente. O lazareto ainda funcionava, mas o governo republicano transformou a fazenda de Dois Rios, já em 1894, em uma colônia correcional. A colônia correcional de Dois Rios, com presos políticos e comuns advindos de diversos pontos do país, ou seja, um presídio. E nós o que faríamos com isso? Seríamos guardas? Eu me perguntava. No entanto, começaram a surgir novas ideias de instalar ali fábricas de salga de peixe. Tornei-me então industrial. Assim, o Almanac Lemaire me denominava em 1909 industrial de engenho de aguardente. Mas eu estudava a piscicultura do local e já sabia que os japoneses, que eram especialistas no assunto, estavam vindo para a região. Nesse período, as modificações na ilha não paravam de acontecer, pois a partir de 1908, a colônia de Dois Rios, com os presos, consolidou-se enquanto parte do sistema penal. Foram destinados para o local mais verbas, funcionários especializados e um número crescente de detentos. Era uma ideia mundial afastar os presos da sociedade e reeducá-los, mesmo que isso fosse uma ideia que de fato não acontecia. Dessa forma, a colônia o que fazia era isolar indivíduos, em sua grande maioria pobres, negros, desassistidos, e que morriam em poucos meses de doenças resultantes da má alimentação e falta de higiene, como beriberi e disenteria. Eu lia com interesse as coisas que aconteciam pelo Brasil e pelo mundo. Já estava bem velho, mas ainda ajudava meus filhos na lida da fazenda. Os dois meninos, Otávio e Orlando, dividiram as terras que foram por mim herdadas de meu pai. Otávio já estava casado fazia tempo e tinha muitas filhas, somente meninas, mas ainda não tinha oficializado, registrado os papéis do casamento. Eu pedia que o fizesse, para que depois não tivéssemos problemas de sucessão e outras coisas jurídicas.